Então, olha só, na aula anterior de vocês, eu estava falando sobre radiciação de números complexos, que é a segunda fórmula de De Moivre, né? E eu falei para vocês, olha, quando você quiser saber a raiz enésima de um número complexo, você vai ter que calcular os ZK, onde esse K são números menores do que N. Por exemplo, se for raiz cúbica, o K é 0, 1, 2. Se for raiz sexta, o K é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Até chegar nos valores menores do que N. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a raiz enésima do módulo, que multiplica o cosseno de θ mais 2kπ sobre N, mais I seno θ mais 2kπ sobre N. Parece complexo, né? Por ser um número complexo. Mas não é tão complicado assim, não. É uma junção de muitas coisas que nós estudamos. E aqui eu fiz com vocês esse exemplo. Fiz com vocês aqui mais a finalização, né, das raízes. E expliquei para você que as raízes desses números complexos são vértices de um polígono regular no plano de Argand-Gauss. Então tá aqui o exemplo que eu fiz com vocês. E aí eu passei para vocês algumas questões, né? Na verdade, só duas, né? Eu passei para vocês, estava dando uma olhadinha lá, teve uma pancada de alunos que não fizeram ainda, né? Então eu não vou fazer todas. Mas eu tinha passado para vocês do livro 2B, página 201, as questões 14 e 16. 14 e 16. Eu vou fazer aqui as que, no meu ponto de vista, são mais complicadas. Que seria da 16, a letra B e a letra C. Né? A letra B e a letra C da 16. Bom, hoje eu bato o martelo, tá? E a gente acaba o livro 2A e a gente vai partir para o livro 2B semana que vem e finalizar ele também, porque ele é bem rápido, tem muita coisinha que é intuitiva, que é bem simples da gente resolver. Olha só, eu tenho isso aqui, ó, z à sexta mais 64 igual a zero. Eu precisaria resolver essa equação. E como que a gente resolveria essa equação? Obviamente, o 64 está positivo, a gente passa para lá negativo. Ficando z à sexta igual a menos 64. Se aqui está a sexta, então eu vou passar para lá a raiz sexta de menos 64. Então, olha só. Eu tenho a raiz sexta de um número complexo. Raiz sexta de um número complexo. É como se eu chamasse esse cara que está aqui dentro, sei lá, de W, W igual a menos 64. Vamos colocar aqui. W igual a menos 64. Esse é um número complexo. Esse é o número complexo que eu estou analisando. Então, o que eu vou precisar saber desse número complexo? O módulo e o argumento. Então, eu mostrei para vocês que facilmente a gente pode desenhar isso no plano de Argand-Gauss. Menos 64, eixo imaginário, eixo real. Menos 64 é porque ele é menos 64 na parte real, né? Então é como se o meu número complexo fosse isso aqui, ó. É como se isso fosse o meu número complexo. Aí, ó. É como se aqui fosse o menos 64. Então, observe que o módulo dele é o próprio 64. Eu não preciso perder tempo aplicando o teorema de Pitágoras, porque não tem
parte imaginária. Mas se você quiser fazer 64 ao quadrado, depois você tirar a raiz quadrada disso, sacou? Então, não tem problema. E o argumento dele? Saindo do eixo real até chegar nele. Então, esse seria o argumento dele. O θ dele. O θ dele vale 180 graus. 180 graus. Se você quiser colocar só π, também pode, tá? Fica a seu critério o que você quer colocar. 180 graus ou π. Pronto. Agora que eu sei o módulo e o argumento, eu consigo definir a raiz sexta, né? Então, como que é isso que eu disse para vocês? Eu vou ter que encontrar os WK ou ZK, tanto faz. Não interessa a letra que você vai adotar aqui, não. Vou colocar de pretinho aqui mesmo. Eu quero encontrar os WKs, tal que isso vai ser a raiz sexta. Eu vou escrever de novo a fórmula, tá? Pra você não esquecer. Raiz enésima do módulo do número complexo vezes cosseno de θ. É só você lembrar, ó. θ sobre n. Lembra daquele negócio que eu expliquei para vocês? Quando é multiplicação, você vai somar. Quando é divisão, você vai subtrair. Quando é potência, você multiplica. E o raiz enésima é uma potência. É como se fosse 1 sobre n. Olha que o n está no denominador. Então, você coloca o n no denominador. E aí você vem aqui e coloca mais um 2kπ. 2kπ. Ou, se você achar mais interessante aí, ó. Não, Ezão? 2πk. Mais e seno da mesma coisa. Mesma coisa, ó. Ctrl C, Ctrl V. Mesma coisa. Então agora eu vou substituir. Essa é a fórmula. Então agora eu vou substituir. Então quem que vai ser o meu? Ó, lembrando que K tem que ser menor que 6, né? Então nós vamos fazer para 0, para 1, para 2, para 3, para 4 e para 5. Tem que fazer para isso tudo, infelizmente. Então vamos lá. W0. Quem que é o W0? Vai ser a raiz enésima do módulo do número complexo, ou seja, raiz sexta de 64, vezes cosseno. Qual que é o argumento? 180 graus. Vou colocar π. Π mais 2πk, só que o nosso K aqui é o zero agora, sobre meu N, que é 6, mais I, seno da mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Agora é fazer conta. Então, ó, raiz sexta de 64 é 2. Por quê? Porque 2 a sexta é 64. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 64. 32. 32 vezes 2, 64. Vezes cosseno. Aqui vai zerar, né? Aqui vai zerar, ó. Fica π sobre 6. Mais I seno de π sobre 6. Só que π sobre 6 é quantos graus, hein, gente?
Π sobre 6 é quantos graus? Conversa comigo aí. Π sobre 6 é quantos 30. graus? 30. 30 graus. Show, valeu, mano. Quanto que é o cosseno de 30? Cosseno de 30. Meio. Meio ou raiz de 3 sobre 2? Meio. Raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, que é meio, Murilão. Seno de 30 é meio. É só você lembrar lá, né? 1, 2, 3, 3, 2, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio. E aí a gente faz a distributiva aqui, né? Então fica que raiz de 3 mais 1i, ou seja, mais i. Pessoal, infelizmente, né? É conta. Aqui só foi a primeira. A gente tem mais 5 pela frente. Infelizmente. Mas você pode ver que o negócio vai começando a ficar mais fácil e você consegue economizar umas linhazinhas aí, né? Ganhar um tempinho. Então vamos para o W1. Já fiz o W0. Essa é uma das raízes. Vamos para o W1. Ou pode, tanto faz. Igual eu disse, né? Deixa eu ver quem é que falou aqui. É igual eu disse, né, João? Tanto faz, mano. Você escolhe. Aqui, para mim, não vai ser tão mais fácil, porque é zero, né? Então, qualquer coisa vezes 0 é 0. Mas você pode substituir aí, de boa. Então, quem que vai ser o W1? Vai ser 2, né? Porque ficaria de novo raiz sexta de 64 vezes cosseno. Vale 1, hein? Então aqui ficaria 2π mais π. Eu estou só economizando tempo. 2π mais π. Não, vou economizar tempo nessa aqui não, peraí. Senão vocês vão ficar perdidos aí. Sobre 6 mais i seno disso. Então vamos ver aonde que nós iremos chegar. W1 igual a 2. Agora eu vou resolver, tá? Eu vou resolver logo. Ó, aqui ficaria 3π sobre 6. 3π sobre 6. 3π sobre 6 é π sobre 2. É só você simplificar por 3. É π sobre 2. Então ficaria cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Ô, povos, qual é o cosseno de π sobre 2? Π sobre 2 é 90 graus, né? Qual é o cosseno de 90? Isso, gente! Zero. E o seno de π sobre 2? O seno de 90. Isso, gente, é 1. Olha, vocês estão feras, hein? Então aqui, o nosso W1 vai ser 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1i, 2i. Pronto, esse é o nosso
É a nossa outra raiz. Agora nós vamos para o W2. Então, já que ninguém está respondendo, eu vou andar logo na resolução. W2 vai ser 2 vezes cosseno de π mais 4π. Π mais 4π dá 5π, então fica 5π sobre 6. Mais I seno de 5π sobre 6. Cinco π sobre 6 é 150 graus. Então é o cosseno de 150 graus. Mais I seno de 150 graus. Então, nosso W2 vai ser 2 vezes. Cosseno de 150 é menos cosseno de 30. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. Mais é igual ao seno de 30, meio I. Então, meu W2 é menos raiz de 3 mais I. W3. 2 vezes cosseno π mais 6π fica 7π. Então, 7π sobre 6. Mais I seno de 7π sobre 6. Seno, cosseno, né, de 7π sobre 6 é 30 vezes 7, dá 210. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, é menos cosseno de 30. Menos raiz de 3 sobre 2. Seno de 210, no terceiro quadrante é negativo, então é menos o seno de 30. Então, menos meio I. Então, W3 é menos raiz de 3 menos I. W4. Ei, Fala, mano. pediram aqui no chat para voltar um slide para tirar print. Tá aí. E uma pergunta minha, para você achar o menos cosseno de 30, você pegou 210 e subtraiu de 180, não foi? Isso, exatamente. Eu fiz esse Beleza. raciocínio porque 210 tá aqui, ó, no terceiro quadrante, né? Então eu olho o que falta, o que passou de 180. Então passou 30. Então é igual ao cosseno de 30. Só que 210 está no terceiro quadrante e aqui o cosseno é negativo. Então por isso que fica menos cosseno de 30. Então por isso ficou menos raiz de 3 sobre 2. Analogamente vale para o seno. O seno aqui também ele é negativo. Então por isso que ficou menos seno 30. E o seno de 30 é meio, então por isso ficou menos meio. Beleza, valeu. Fechou. Então W4 vai ser 2 vezes cosseno. Vai conferindo com a conta de vocês aí. Eu colocando 4 lá, vai ficar 8, né? Vai ficar 8. Então fica 8π mais π, fica 9π. Fica 9π sobre 6. 9π sobre 6. Se eu simplificar por 3, fica 3π sobre 2. Mais I seno de 3π sobre 2. Só que o cosseno de 3π sobre 2 é o cosseno de 270. Cosseno de 270 é 0. E o seno de 270 é menos 1.
Então, W4 vai ser 2 vezes menos 1i. Então, menos 2i. Esse é o W4. Menos 2i. E, por fim, o W5 vai ser 2 vezes o cosseno de 5. Então, vai ficar 10π mais π, 11π. 11π sobre 6. 11π sobre 6. Mais i seno 11π sobre 6. Π sobre 6 é 30. 30 vezes 11, 330. 330. 330 no quarto quadrante. Então é igual ao cosseno de 30. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 330 vai ficar menos meio i. Então, fazendo a distributiva aí, raiz de 3 menos i. Dessa forma, nós já acabamos, né? Graças a Deus. Quais são nossas raízes, então, né? As nossas raízes são... Eu vou colocar um negocinho aqui para vocês sacarem o que está rolando. Raiz de 3 mais i. Olha só. Menos raiz de 3 mais i. Menos raiz de 3 menos i. E raiz de 3 menos i. Pessoal, olha só. Se você parar para pensar, você está vendo aqui, ó, que aqui é raiz de 3 mais i? Faz todos os possíveis jogos de sinais com esse cara. Pode ser os dois negativos. Pode ser o da frente negativo e o de trás positivo. Pode ser o da frente positivo e o de trás negativo. Viu só? Essa é uma malandragenzinha que você pode adotar. Se um número complexo é raiz da raiz de um número complexo, todos os possíveis sinais daquele cara ali também vai ser. Mas isso acontece para a raiz sexta, tá? E se você olhar a raiz anterior aqui, ó, é 2i. E a outra é menos 2i. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6 raízes. Pode tirar o seu print aí. Ô Pedro, Pode falar, mano. você volta lá no quando você fez o W1 rapidão, só para tirar uma dúvida. Claro. Pode falar, mano. Então, quando você descobriu, você estava fazendo a conta do W, W1, você descobriu que tinha que fazer cosseno de 90 e seno de 90, né? Certo. Aí, quando você descobre essa raiz, essa raiz no plano de Argand-Gauss vai ficar exatamente em cima do 90 graus? Vai. Ah, tá. Vai. Entendi. Tanto que eu vou fazer agora o desenho só para vocês sacarem o significado disso, né? Igual eu fiz na aula anterior.
Aqui não é obrigatório fazer o desenho, tá? Porque ele só perguntou as raízes. Eu vou fazer o desenho para mostrar para vocês a conexão que existe. Porque tem questões, por exemplo, que ele pode pedir a área dessa figura formada por isso aqui, ó. Aí, além de marcar no plano de Argand-Gauss, a gente ainda tinha que fazer mais outro passo, que seria calcular a área, no caso. Isso. Se no caso, João, é uma raiz sexta, é porque eu vou encontrar 6 vértices. Sim, é um hexágono. Se fosse raiz oitava, com certeza seriam 8 vértices. Então seria um octógono. Bom, então eu vou pegar aqui e vou marcar isso aqui no plano de Argand-Gauss para ficar bem claro para todo mundo, né? Quem está prestando atenção aí. Bom, nós tínhamos encontrado que o módulo do número complexo lá, né, é 2. Então, o que que isso vai ser? Isso vai ser, no plano de Argand-Gauss, parte real, parte imaginária. No plano de Argand-Gauss, é como se eu fizesse uma circunferência de raio 2. Aqui, ó. Isso é uma circunferência de raio 2. Aqui seria 2. Aqui seria menos 2. Aqui seria 2. E aqui seria menos 2. Então, olha esse primeiro número complexo. Raiz de 3 mais i. É raiz de 3 para a parte real. Raiz de 3 é 1,7. É bem próximo de 2. E 1 para a parte imaginária, né? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ficou bem no meio aqui, ó. Aqui, ó. Aqui seria raiz de 3. E aqui seria 1. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é esse, raiz de 3 mais i. Deixa eu ver quem que deu raiz de 3 mais i. Foi o W0. Então é como se esse cara fosse o W0. Depois eu tive menos raiz de 3 mais i. É a mesma coisa, só que pro lado de cá, ó. Aqui seria o menos raiz de 3. Então, esse cara aqui é o menos raiz de 3 mais i. Quem que deu menos raiz de 3 mais i? Aqui, ó. Foi o W2. Menos raiz de 3 menos i. Menos raiz de 3 menos i. Foi o W3. Então, aqui seria o W3. A raiz. Raiz de 3 e menos i. Esse aí acho que vai dar o W5. Menos, raiz de 3 e menos i. W5 não, é isso mesmo. Raiz de 3 menos i. Aqui, ó, W5. Dois i, como o Caio disse, 2i estaria bem aqui, ó. Aqui em cima. Então, quem deu 2i? Foi o W1. Então, aqui seria o nosso
W1. E o menos 2i vai dar aqui. Só pode ser W0, W1, W2, W3, W4, W5, W6. Então, se você observar, ó, são vértices de um hexágono regular. E aí, se ele quisesse que você calculasse a área do hexágono regular, aí você tem que lembrar que a área de um hexágono regular são 6 triângulos equiláteros, né? Um hexágono regular são 6 triângulos equiláteros. Então, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí você precisa achar o lado do hexágono. Como que você vai achar o lado do hexágono? Você pode encontrar o lado do hexágono fazendo a distância de W2 até o W1, por exemplo. Ou, se você não for tão simples e for um pouco mais esperto, você vai ver que o módulo do número complexo W2 é o lado do hexágono. Então, eu sei que o lado do hexágono é o quê? Seria 2 aqui, né? O lado do hexágono é 2. Então, ficaria 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cortou, cortou. 6 raiz de 3. Unidades de área, né? Porque eu não falei o que é, 6 centímetros quadrado e tal. Bom, enfim. Só quis te mostrar essa conexão. Essa parte aqui não é obrigatório fazer. Tá? Não tinha necessidade. Eu quis te mostrar a conexão. Feras, alguma pergunta? Ficou claro para vocês como fazer esse raciocínio? Professor, Pode falar. o senhor pode, por favor, mostrar como é que faz como é que acha o W da letra C, por favor? Da letra C? Isso. Beleza. Z a quarta mais 2 menos 2 e raiz de 3 igual a zero. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o Z, né? Ficando Z a quarta igual menos 2 mais 2 e raiz de 3. Então, eu quero tirar a raiz quarta. O Z é a raiz quarta de menos 2 mais 2i raiz de 3. Então, isso que está dentro da raiz vai ser o nosso número complexo. Então, W é menos 2 mais 2 e raiz de 3. Estou colocando igual ele colocou aqui, né? Mas você pode colocar i 2 raiz de 3 ou 2 raiz de 3 e o i, tanto faz. Então, o que eu vou precisar encontrar desse cara? Eu preciso encontrar o módulo e o argumento. Módulo e o argumento. Então, quando eu ensinei isso aqui para vocês, eu falei que o jeito mais fácil da gente enxergar é fazendo o desenho. Que se a gente fizer o desenho, fica mais fácil, né? Eu acho. Real e imaginário. Bom, então aqui a parte real é menos 2. E a parte imaginária é 2 raiz de 3. Então, isso aqui seria o meu número complexo. Ó. Isso é o meu número complexo. E aí você pode usar, obviamente, aquelas dicas que eu passei para vocês. Quais foram as dicas, né?
que eu passei para vocês foi o seguinte. Isso aqui tem tudo para ser lado de um triângulo equilátero. Isso aqui tem tudo para ser lado de um triângulo equilátero. De lado 2. Porque se você... Lado 2 não, de lado 4, né? Se você fechar aqui, ó. Aqui é 2, aqui é... Opa, tá ao contrário. Aqui, ó. Aqui é 2 e aqui também seria 2, né? Então tem tudo para ser lado de um triângulo equilátero. Mas vamos supor que você não enxergou isso. Beleza, não tem problema. O que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui, ó, nesse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar ele de alfa. Se eu fizer cateto oposto sobre cateto adjacente, é a tangente. Então, olha só. Tangente de alfa é cateto oposto a alfa, que é 2 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é 2. Se eu simplificar, dá raiz de 3. Ah, então qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3? A tangente é diferente. Veja só como é que é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 é a tangente de 60 graus. Então quer dizer que aqui é 60 graus. Obviamente, quanto que vai ser o nosso argumento aqui então, ó? Fala aí para mim, galera. Quanto vai ser o nosso argumento? Se esse ângulo de dentro é 60, quanto que é o nosso argumento? Só pode ser 120, né? Então, eu encontrei que o nosso θ é 120, agora falta um módulo. Para eu encontrar o módulo, eu posso fazer Pitágoras, de acordo com o que eu expliquei para vocês, né? Se você não enxergou o triângulo equilátero. Mas vai dar, tem tudo para dar 4, né? Tem tudo para dar 4, que é o lado do triângulo equilátero. Foi o que eu disse para você. Mas se você não sabe, a gente faz a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então aqui ficaria 4 vezes 3 dá 12. E aqui ficaria 4. 12 mais 4, 16. Olha o que eu tinha dito para você. Raiz quadrada de 16, 4. Agora, basta você jogar nos WKs. Quem que vai ser os WK? Vai ser a raiz quarta do módulo de W, que seria 4. Deixa eu ver aqui, parece que teve uma pergunta aqui. Não, mano. Não. Nós estamos pensando em lado de triângulo, João. Lado de triângulo. Existe lado negativo? Eu não posso falar que esse lado aqui mede menos 2. Esse lado aqui é 2. Nós estamos pensando em lado de triângulo. Tá? Então... Então, nós vamos ter raiz quarta. Fechou, mano? De 4 vezes cosseno de 120 mais... Vou pôr agora a ideia do João lá, ó. 360K, que é a mesma coisa que 2πk, né? Sobre 6. Mais I seno disso aqui. Bom, gente, aí vai ficar para vocês finalizarem aqui, porque basta você substituir K por 0, depois K por 1, depois K por 2 e depois K por 3. Por quê? Porque é raiz quarta. Então você vai colocar 0 para cá, 1 para cá, 2 para cá e 3 para cá. E aí você finaliza a questão. Obrigado, professor. Por nada. Ficou claro? Até demais.
Beleza, então, Sofia. Show.